A palestra de hoje tem como tema Princípio Vital. Nós vamos iniciar com o livro A Gênese, no capítulo 10. Lá, Kardec explica para nós que os corpos orgânicos e inorgânicos são formados todos dos mesmos elementos. Então, nós vamos imaginar que oxigênio, hidrogênio, carbono, azoto, entre tantos e tantos outros, em proporções diferentes, vão formar músculos, ossos, material cerebral, vão formar sangue, vão formar nervos dos corpos humanos, mas também vão formar seiva, madeira, folhas e frutos das árvores. Em proporções diferentes, vão trabalhar todos os corpos da natureza, orgânicos e inorgânicos. E ele também acrescenta dizendo que os homens, eles pertencem à classe de mamíferos, como nós bem sabemos. Neste caso, os homens, eles possuem as mesmas necessidades dos animais, são constituídos exatamente pelos mesmos elementos. Nós temos as mesmas funções, somos dotados dos mesmos órgãos, então nós temos a mesma digestão, a mesma reprodução, a mesma respiração, tudo da mesma maneira que os animais. Se nós utilizarmos o Livro dos Espíritos, das questões que vão de 60 até 75, Kardec ainda vai falar sobre esse assunto, dizendo que os seres orgânicos têm fonte de atividade que lhes dá vida. Eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Eles possuem órgãos que são necessários à sua conservação. Nós, então, estamos falando dos homens, dos animais, mas também das plantas. Se nós observarmos ali no microscópio, nós vamos perceber que estas plantas também vão ter aqueles órgãozinhos muito semelhantes aos que nós temos. Já quando nós falamos dos seres inorgânicos, eles não possuem nem vitalidade, nem movimentos, são formados pela agregação da matéria. Nós estamos falando agora dos minerais. Kardec explica que a lei de atração une todos os elementos para formar corpos orgânicos e corpos inorgânicos. Porém, apesar da matéria ser a mesma, estará em diferentes proporções, como eu já disse. Nos corpos orgânicos, estará animalizado pelo princípio vital. Então, esta é a diferença básica. Esta é a diferença entre uma pedra e uma planta, entre a pedra e nós. Nós estaremos animados pelo princípio vital. E aí Kardec diz, o princípio vital dá vida a todos os seres que o assimilam e o absorvem. É o elo entre o espírito e a matéria. É o mesmo para todos, mas vai ser modificado conforme as espécies. Confere movimento e atividade. A fonte deste fluido vital é justamente o fluido universal. Aí nós vamos trabalhar melhor este assunto, porque Kardec diz para nós, vai acontecer a morte de um ser, de uma pessoa, de um animalzinho, quando se esgota o princípio vital nos órgãos desta pessoa ou deste animalzinho. Quando um ser morre, a matéria sem atividade vai se decompor e o princípio vital volta para o todo, volta para a sua fonte. Mas aquela matéria que se decompõe, ela também não se perde, porque ela vai servir para formar novos organismos, como tudo na natureza é aproveitado. Então nós precisamos ter isso em mente, já que nós somos espíritos eternos e sabemos que um dia este corpo físico vai morrer. Ele vai realmente perdendo as suas forças, e é disso que a gente está falando. O adequado seria que estas forças fossem se esgotando de forma natural, com o passar do tempo, com o avançar da idade, fossem se esgotando, até que um dia, realmente sem forças vitais, o corpo morresse. Mas, infelizmente, nós sabemos que não é assim que acontece, e vamos falar sobre isso também. Eu vou continuar aqui, porque Kardec diz que os órgãos, eles recebem o princípio vital como estímulo para a sua atividade.
Da mesma forma que a ação do órgão mantém a atividade do princípio vital. Então é como uma máquina, como uma engrenagem perfeitamente construída. Uma coisa depende da outra. Eu recebo o princípio vital para animar o meu corpo, mas à medida que os meus órgãos estão em perfeita atividade, estes órgãos também movimentam o meu princípio vital. E é por isso que nós temos que cuidar tão bem do nosso corpo físico, sem viciações, com alimentação adequada, com sono regrado, com atividade física, porque tudo isso faz com que este princípio vital se movimente em perfeito estado. O mentor está me mostrando aqui os canais de energia. Quem já fez acupuntura, é disso que eu estou falando agora. Os canais de meridiano de energia que existem no nosso corpo. E aí, então, esta energia fluindo em perfeito estado, nós temos saúde física e mental. Agora, quando de alguma forma este canal de energia estiver bloqueado, eu posso sentir uma dor ou até mesmo uma doença. Então, nós precisamos que esta circulação, eu vou falar de circulação energética, mas aqui para nós, então, estes fluidos estejam percorrendo todo o nosso corpo de forma harmoniosa. E aí Kardec diz, os órgãos estão impregnados de fluido vital. No caso de lesões, eles podem restaurar as funções momentaneamente danificadas. Vamos imaginar que nós temos ali um jovem. Eu estou pensando aqui na Júlia, minha filha está com 18 anos, está na vitalidade plena e não tem viciações. No caso de uma lesão, este órgão que está em perfeitas condições de saúde, impregnado de fluidos, ele mesmo vai então resistir e vai tentar reparar aquele dano que aconteceu. Porém, Kardec diz, e é lógico, o mentor está dizendo, é óbvio que se a mesma pessoa está agredindo o seu corpo com viciações, vamos dizer então que ela é fumante, está sempre agredindo estes pulmões com o uso do cigarro, com toxinas, será que vai conseguir reparar uma lesão de uma forma tão natural? Não, já vai modificar tudo. Da mesma maneira que nós podemos dizer que um jovem de 18 anos, saudável, sem viciações, e uma pessoa de 60 anos, jovem, sem viciações, vão trabalhar a recuperação de forma diferente, claro, em decorrência da própria idade, porque os fluidos não estão da mesma forma. Já houve um desgaste por conta da própria idade. Quando os elementos que permitem o funcionamento dos órgãos é destruído, o fluido é incapaz de transmitir movimento à vida e o ser morre. Então, nós estamos falando de inúmeras consequências que nós temos com o passar dos anos e que podem agredir o nosso corpo físico. E aí a gente vai entender melhor por que aquela pessoa não teve forças para combater aquela doença, para resistir àquele dano que foi sofrido. Tudo no nosso corpo reage em perfeito estado, em sincronismo perfeito. Mas se esta harmonia for quebrada, ocorre então que estas funções vão parar. Todos os nossos órgãos, eles vão trabalhar em sincronismo. Pulmões, corações, fígado, baço, tudo trabalha de forma sincronizada. E além disso, o mentor ainda está lembrando que não são apenas as partes físicas, mas também as partes psíquicas do nosso ser. As emoções e os pensamentos fluem de forma harmoniosa para que nós possamos ter a saúde plena. Então, se de alguma forma este ciclo de harmonia for quebrado, ocorre a doença e progressivamente até a morte. A quantidade deste princípio vital é muito variável. Varia entre as espécies e também entre os indivíduos da mesma espécie. Então eu vou dizer que aqui entre nós, ninguém vai ter a mesma quantidade de princípio vital. Mesmo se eu estiver falando, eu e meu irmão, nós temos a mesma quantidade? De forma nenhuma. Então ninguém vai ter a mesma quantidade de fluido vital. Para alguns, a vida vai ser ativa e
superabundante, enquanto para outros a vida será mais parada, mais estagnada, mais até ociosa, segundo ele. Não tem aquela senhorinha que quando a gente chega na casa dela, ela já cuidou de tudo, da casa, de todos, preparou a alimentação para todos os filhos e o esposo, cuidou da roupa de todo mundo, e ela está ali tão agitada que você fala assim, eu vim tomar um café com você, senta aqui. E ela fala, não, eu estou te servindo o café, mas eu já lembrei que eu tenho que fazer outra. Vocês conhecem pessoas assim? Então, essas pessoas que fazem 3, 4 coisas ao mesmo tempo e que não param, naturalmente, para elas, este princípio vital vai ser superabundante. Mas daí, Kardec ainda explica para nós, a quantidade se esgota. À medida que eu me movimento, à medida que eu trabalho, eu vou perdendo isso, ele vai se esgotando. E eu preciso repor, porque ele pode se tornar insuficiente para a manutenção da vida. A mesma senhorinha que está correndo de um lado para o outro, conheço várias assim, elas se esquecem de se alimentar e também não tem tempo para descansar, porque elas têm muitas coisas a fazer. Eu tenho uma paciente que é uma linda, que ela levanta 3h30 da manhã, porque ela precisa cuidar do filho, que vai sair às 5h30 para trabalhar, mas ela levanta às 3h30 para começar a atividade dela em casa. E vai trabalhar o dia todo e muitas vezes se esquece até de se alimentar. E aí, se vocês perguntarem como ela está, Paula, ela está com inúmeros problemas de saúde, com inúmeros desgastes, muito articulares e ósseos. Então, nós vamos dizer que este desgaste não é apenas um desgaste energético, que eu estava falando da acupuntura, chega a ser um desgaste físico. E é por isso que nós precisamos pensar em nós, na nossa saúde. Eu tenho dito muito isso, quando você ama muito sua família, você ama muito o seu trabalho, você ama muito a doação que você está realizando, você tem que cuidar primeiro de você. Porque se você não estiver sendo bem amparada por você mesma, este corpo físico vai chegar uma hora que não vai aguentar, porque acontece sim o esgotamento das nossas forças vitais. Então, Kardec diz, ela precisa ser renovada pela absorção das substâncias que a mantêm. E agora a gente vai falar como é que nós conseguimos reabsorver. Eu falei que a fonte é o fluido universal. Eu preciso reabsorver este fluido. Então, trabalhei muito. Eu não vou me sentindo cansada? Eu me sinto cansada. Chega uma hora que a pessoa se sente realmente esgotada, desesperada, precisando descansar, mas ela consegue se esforçar mais 1 hora, não é? Depois ela faz mais um esforcinho e ela aguenta mais 1 hora. E ela aguenta mais uma. Mas e o corpo físico? Será que está aguentando tudo isso? Não. Esta reposição, ela vem através da nossa respiração. E o mentor está dizendo que é por isso que é tão importante para aqueles que fazem a meditação, porque ao mesmo tempo que você faz um trabalho de respiração que é eficiente, você também faz um trabalho de higienização da sua mente. Então, eu posso trabalhar bem com a minha respiração. Também a alimentação, mas é qualquer coisa que eu vou comer? Não, é uma alimentação saudável, uma alimentação que realmente seja nutritiva e balanceada para repor tudo que este corpo está precisando. Eu preciso e posso repor através dos passes. Então, nós que estamos aqui hoje, daqui a pouco vamos passar pelas câmaras de passe e desta forma nós também vamos reabsorver este princípio vital através do passe e muitos conseguem fazer isso também através da irradiação. O passe acaba sendo também um trabalho de magnetismo, onde eu estou colhendo tanto dos encarnados que vão doar, quanto da equipe espiritual que também está doando estes fluidos. Água magnetizada, água fluidificada, ela também faz reabsorver, porque ela foi magnetizada por toda a equipe e fornece para você estes princípios revitalizantes. E eu falei aqui da acupuntura, de alguns tratamentos onde você sente que você está se recuperando. E
E aí eu estou falando aqui de reposição e nós vamos falar sobre a transmissão, porque nós podemos transmitir uns para os outros estes fluidos, estes princípios vitais. Vamos imaginar, e o mentor está falando de reiki para mim, e é verdade, né? Porque o reiki também pode ser feito à distância, da mesma forma que nós podemos fazer esta transmissão durante as nossas preces, que são encaminhadas para encarnados ou desencarnados, na terra ou no céu, através do nosso pensamento. Nós fazemos um trabalho de doação que se torna um trabalho de caridade. Quando nós vamos realizar uma visita para alguém que esteja enfermo em suas casas ou nos leitos de hospitais, nós também fazemos esta transmissão de fluidos. À medida que você gosta tanto daquela pessoa, que você quer ajudar tanto, você doa muito. Quanto mais você sente vontade de ajudar, quanto mais você gosta desta pessoa, estes fluidos jorram de forma abundante. E aí você percebe assim, nossa, é estranho, parece que a pessoa ficou tão melhor depois que eu visitei. Já passou por isso? Parece que a pessoa ficou tão melhor depois que eu a visitei. Ela nem estava sorrindo, ela não estava nem conversando. Ela se ergueu, ficou coradinha. E eu, não sei porquê, voltei para minha casa um farrapo. Ela está rindo, não é assim que acontece? Você doa, né? Voltei para minha casa um farrapo, me arrastando, só queria dormir. Teve uma conhecida que falou assim para mim, depois que eu fui visitar a dona senhorinha, cheguei na minha casa, Paula, eu dormi 4 horas direto, o que aconteceu comigo? Porque nós também temos essa reposição através desse descanso, e ela doou muito seus fluidos, uma forma linda de fazer a caridade. Quem tem mais, doa para quem tem menos e pode restabelecer a vida prestes a se extinguir. O mentor também está falando aqui de uma outra condição, que é quando nós estamos com um parente no hospital. E aí os médicos falam assim, olha, infelizmente, não tem mais nada que pode ser feito. O seu familiar, ele já está no último das forças. Comecem a orar. E aí, de repente, ele dá aquela erguida, né? Tá todo mundo ali em cima dele orando, fazendo as preces, tá? E aí ele dá aquela erguida. E aí o médico fala, ele melhorou, podem ir para casa descansar. E quando a família vai descansar, o telefone toca. Por quê? Precisa que a família se afaste. Muitas vezes a equipe espiritual fornece estes fluidos, onde dá aquela erguida, tem um nominho para isso, eu não estou conseguindo pegar. E aí ele dá uma erguida, e aí então a família se afasta e eles conseguem cortar os elos e fazer então este desligamento completo. Os desgastes precoces também vão extinguir todas essas energias. Eles podem acontecer através dos vícios. A gente estava falando aqui do vício do cigarro, que vai aniquilando com essas forças dos pulmões, mas também através da obsessão espiritual. Talvez alguns de nós tenhamos chegado a casa através deste problema da obsessão espiritual. E é quando, e eu já passei por isso, e é quando você percebe que você não tem forças para sair da cama. Alguém já passou por essa situação? Vamos ver, levantem a mão por gentileza. Bastante coisa, bastante gente, então vocês já entenderam. Você não tem forças para sair da cama, você não tem forças para se alimentar. Tem gente que não consegue tomar banho, se entrega, não consegue sair para trabalhar. Você fala, por que eu não consigo me mover? Eu não consigo. Porque este obsessor, este espírito que está buscando vingança, em alguns livros vocês vão ler vampirismo, eles vão sugando realmente as energias, extraindo os fluidos de uma forma que esta pessoa, vou chamar de vítima, esta vítima, ela chega realmente trazida para cá em estado deplorável, ela realmente não tem forças para lutar sozinha, então precisa mesmo dos tratamentos. É por isso que todas as vezes que nós oramos, de repente até por um ente querido, uma pessoa que está dentro do nosso lar, orem, façam as preces, porque nós vamos fazer esta doação fluídica. Mas sim, os tratamentos espirituais vão auxiliar. As doenças, de forma geral, também vão extinguir com estes fluidos.
e no caso do suicídio, porque os órgãos estão com os fluidos em perfeita atividade, em plena atividade, no momento em que esta pessoa então tenta aniquilar com a vida, retornando para o mundo espiritual, então sim, ele vai aniquilar através do suicídio, é por isso que nós chamamos de uma morte tão violenta. Para fechar, nós vamos utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 26, e Jesus fala: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, deem de graça o que de graça receberam. Kardec aqui está falando da mediunidade de cura, dizendo que o médium curador transmite os fluidos salutares dos bons espíritos e por isso jamais podem cobrar pelo benefício que está sendo feito. Jamais. Tudo isso que nós estamos falando, toda esta doação de energia, não nos pertence, porque de fato nós recebemos da espiritualidade de Deus, do nosso Criador. Então tudo que nós recebemos de graça, nós temos que transferir de graça para os nossos irmãos, da melhor maneira possível, doar mesmo, sem dó, doar em larga escala. O médium deve procurar recursos no trabalho honesto e consagrar à mediunidade apenas o tempo que pode dispor, e os espíritos compreendem seu devotamento, seu sacrifício, se afastam daqueles que tentam lucrar com ela. A pedido do mentor, eu trouxe Mediunidade de Cura, do Ramatiz. É um livro maravilhoso que vai abordar este assunto que a gente está trabalhando aqui, inclusive para os médiuns. Vou falar um trechinho, porque meu tempo está se esgotando, uma delícia trabalhar com esse assunto, quase finalizando. Então ele está falando aqui que as doenças originadas da indisciplina mental e da emoção descontrolada formam toxinas que se aderem ao perispírito e mais tarde devem fluir para o corpo físico. Então, sim, pensamentos e emoções produzem doenças. Mas ele está falando, nem todos os tratamentos mediúnicos produzem o efeito desejado. Muitos de nós podemos adentrar a casa buscando a cura para todos os nossos infortúnios. E aí, algumas pessoas vão falar assim: por que eu não me curei? Mas eu já ouvi falar que essa casa é tão boa, é uma casa tão séria, os médiuns são compenetrados, pessoas que se organizam para poder doar. Por que eu não me curei? Porque nem sempre as pessoas podem obter a cura completa. Muitas vezes, estas doenças são as provas necessárias para a nossa purificação e para o nosso aprendizado. Uma coisa é certa, nós sempre seremos, então, solicitados para fazermos as orações, reajuste espiritual e submissão aos ensinamentos evangélicos, aos ensinamentos de Jesus, que tantos podem dizer: mas eu vim buscar a cura, estão me pedindo para orar mais do que eu já oro, estão me pedindo para estudar, para fazer curso, para trabalhar, fazendo obras caritativas, eles não estão entendendo a minha situação, eu não consigo nem andar, como é que eu posso fazer obra caritativa? E aí Ramatiz diz para nós: nem todos podem ser curados, mas a verdadeira saúde é culto incondicional do espírito aos ensinamentos e à aquisição de virtudes. É por isso que o Evangelho de Jesus é o mais avançado tratado médico, porque nos pede para sermos bons, para amarmos, para sermos humildes, e com tudo isso nós vamos nos elevando. E é assim que nós trazemos a reflexão de hoje. Vocês já perceberam que para termos saúde física, nós precisamos ter saúde espiritual? E que todas as vezes que nós realmente nos envolvemos com o Evangelho do amado Mestre Jesus, algo de melhor penetra em nós, e é como se os nossos infortúnios estivessem menores. Pode ser que o nosso problema continue o mesmo, pode ser que a minha doença continue aqui, mas de alguma forma essas forças morais nos levam a caminhar de forma diferente. E desta maneira nós ainda conseguimos observar o nosso irmão e pensamos: eita, acho que eu nem estou sofrendo tanto assim, o problema dele é muito maior do que o meu. E aí você fala: eu vou ajudar esse aqui primeiro. Aí você enxerga outro: acho que eu vou ajudar aquele ali também. Aquele também vou ajudar. E é nisso que a gente se renova, é assim que a gente melhora. E sim, as forças espirituais nos auxiliam e nos beneficiam imensamente. Eu agradeço a todos pela oportunidade que tive nesta noite de luz. Finalizemos com uma prece.
E assim nós rogamos a Deus e a espiritualidade maior que nos forneçam os fluidos necessários ao nosso refazimento. Pai, para todos os meus irmãos que vieram buscar a saúde plena, fortaleça-os. Para aqueles que têm problemas psíquicos, harmonizem seus pensamentos. Para aqueles que têm problemas emocionais, cuidem de seus corações. Que nossos irmãos sintam-se acolhidos, sintam-se abraçados pelos protetores que neste momento fazem a doação fluídica, sabendo que cada um de nós está no momento perfeito para o seu refazimento moral. Cada um de nós está trilhando a sua jornada de paz, esperança e fé. Nos entreguemos aos braços da espiritualidade. Eu agradeço ao mentor Erasmo por mais este trabalho de luz. Graças a Deus e a Jesus. Paz e luz a todos os meus irmãos. Gratidão por este momento.